Oi, gente, aqui é a Isabela, tudo bem? Antes de você começar esse episódio, eu queria te fazer um pedido. Não sei se você viu no meu Instagram que finalmente foi lançado uma plataforma que remunera os podcasts por play, por stream. Por cada vez que você ouve um episódio, a gente é automaticamente remunerado. Essa plataforma é a Orelo. Então eu queria te pedir para parar esse episódio aqui, correr lá na sua loja de aplicativo, baixar o aplicativo da Orelo e gratuitamente ouvir o Ângulo de Grilo e todos os outros podcasts que você acompanhe por lá e automaticamente ajudar a financiar esses projetos que são feitos com tanto carinho para vocês. Na Orelo também tem uma assinatura premium que você dedica parte do valor da sua assinatura direto para o seu podcast favorito. Se vocês quiserem saber mais informação sobre isso, tem lá um destaque no meu perfil do Instagram, @BelaReis, um destaque Orelo explicando como funciona o premium, como funciona melhor o aplicativo. Mas se hoje em diante você puder ouvir o Ângulo de Grilo e todos os seus podcasts favoritos pelo aplicativo da Orelo, você vai estar financiando esses projetos tão incríveis. Esse não é um anúncio publicitário, a gente não está sendo paga para fazer propaganda do aplicativo, a gente só quer receber pelo trabalho que a gente faz aqui toda semana com tanto carinho para vocês. Então, se eu posso fazer um pedido, corre para ouvir a gente por lá. Um beijo, bom episódio. Oi, gente, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Ângulo de Grilo, especial 1 ano. Um ano de Ângulo de Grilo no ar. Muitas emoções, gente. Bom, hoje a gente tem um convidado especial aqui nesse podcast, que provavelmente vocês já devem estar sabendo. Se vocês não estão sabendo, eu estou grávida. Prepare. Nossa, eu ia fazer um suspense. Nossa. Mais suspense? Eu não aguento mais fazer suspense. Bom, é isso, tá? Então temos aqui o pai da criança. O pai da criança. Olá, Angulovers, Angulers. O pai da criança tá aqui. Rafael está aqui para falarmos sobre essa novidade. Nosso especial de 1 ano não poderia ser mais especial. Você já viu algum podcast que no especial de 1 ano teve uma gravidez anunciada? Só no Ângulo de Grilo, querido. Só no Ângulo de Grilo. E... Viva a ancestralidade, como diz o Rodrigo França. Bom, a gente anunciou publicamente na última sexta-feira, depois de meses de segredo. Foi duro, hein, minha gente? E nesse episódio a gente vai responder algumas perguntas, abrir uma caixa de perguntas lá no meu Instagram. Muitas perguntas que se repetem, o povo tá muito curioso. E a gente vai falar um pouco disso. Se alguém quer começar fazendo comentários, Rafael quer abrir falando alguma coisa, alguma mensagem especial? Pois é, Rafael, seu primeiro filho. Exato. Vamos lá, então. Eu tenho muitas coisas pra falar, né, gente? É todo dia que a gente se torna pai. E ainda mais do primogênito, né? Ai, meu Deus. Então, a primeira coisa que eu tenho é agradecer. Agradecer as mensagens, né? De todo mundo que mandou mensagem, tanto no Instagram da Flávia, quanto no Instagram da Bela, quanto no meu Instagram, que é fechado, mas vários amigos mandaram várias mensagens e foi uma coisa linda. Isso realmente foi muito emocionante saber que pessoas que não têm uma relação tão próxima, principalmente o Instagram da Flávia e da Bela, não têm uma relação tão próxima com a gente, ficaram felizes com mais esse ente aí na nossa família, né? Então isso foi incrível. Outra coisa que eu queria dizer é que eu tô muito, muito emocionado porque tá sendo maravilhoso ver o desenvolvimento no corpo da minha mulher de uma criança. Então, assim, eu queria dizer para todos os pais, né, que curtam suas esposas quando elas estiverem grávidas, estejam próximos, façam carinho, vejam esse desenvolvimento, porque esse é um momento único e de muita emoção. Tem sido de muita emoção para todos nós aqui, na nossa família, né? A nossa família Oliveira, tanto do lado de cá, da minha família, quanto do lado de lá, do lado da Bela. Somos todos Oliveira. É verdade. Somos 4 Oliveira nesse recinto. Exatamente. Então tem sido uma emoção incrível. Então, pais, apoiem suas esposas, estejam do lado delas, falem que elas estão lindas, porque a minha esposa tá maravilhosa. E realmente agora que eu cortei o cabelo, isso tem tá me encantado diariamente tem me encantado. Então daqui a pouco, talvez daqui a 3, 4, 5 anos, tenha uma nova gestação aí. 5 anos de Ângulo de Grilo. Vou cortar esse microfone. Vai ter uma nova comemoração aí, tá? Não, pelo amor de Deus, gente. E por último, para finalizar a minha entrada aqui, né? Esse momento inicial. De uns tempos pra cá, depois que eu fui ficando mais velho,
eu achei que a construção de uma família preta era um ato político, né? Porque colocar uma criança preta no mundo é muito forte, muito potente. Ainda mais quando eu, que sou médico, tive educação formal, a Bela é jornalista, saber que a gente vai poder proporcionar para essa criança educação, acesso e fazer com que ela, né? Não estou falando que a nossa gestação vai ser um ato político, mas fazer com que o nosso filho tenha acesso e com esse acesso ele tenha a possibilidade de ser o que ele quiser e fazer com que a família que ele venha construir daqui a 20, 30, 40 anos, quem sabe, seja uma família potente e que ele possa fazer tudo, que os filhos dele possam ser médicos, advogados, jornalistas, tudo, e que assim a gente consiga, de alguma certa forma, reduzir um pouco da desigualdade e do racismo estrutural que existe na nossa sociedade. Então, assim, ter esse moleque aí que vai vir por aí vai ser um ato, além de tudo, político. Então eu tô muito, muito feliz por isso. Militou. E assim, a gente ia deixar o chá de revelação pro final do episódio, mas acho que o Rafael já revelou, né? No caso, muita gente perguntou se a gente já sabia o sexo do bebê, se a gente ia querer saber, se ia deixar a revelação, a gente já sabe. É um menino. O nome não será revelado neste episódio, já aviso logo, porque vai ser revelado em um textão que eu já escrevi tem semanas. Mas foi muito. A gente escolheu o nome também super rápido. Antes, na verdade, né, Ih, foi você que escolheu o nome, nada. Eu dei a opção e o Rafael escolheu. Eu botei a opção na mesa. Eu não vou nem falar. Quando esse nome for revelado, eu vou falar da minha participação. Bom, a gente... Vou reivindicar a minha autoria. Já sabe que é um menino, tem, eu acho que é mais de um mês, né, na real. Gente, a gravidez já está avançada. Como eu disse no Instagram, eu não fiz 3 meses ontem, né, no anúncio. Não estava esperando 3 meses para contar, já fiz 3 meses há algum tempo. E já vou abrir com uma primeira pergunta, que é de quantas semanas, quanto tempo a gente tá, se eu vou revelar isso. Não vou revelar isso. Não quero dizer quantas semanas exatas eu tô. Eu tô em cólicas, eu não posso falar nada. A minha mãe acha que a vida é um livro aberto. Eu já quase esqueci que eu vou ser avó, porque não faz tanta coisa. Ai, que pessoa. Olha, eu paro de pensar muita ingratidão. Até parece, eu já tô até com calor. Não quero falar exatamente quantas semanas, porque eu que acompanho também grávidas na internet, sei que vai dando uma ansiedade, né? Em quem acompanha, vai chegando às 38, 39 semanas, o povo fica, já nasceu? Já nasceu? E aí? Já nasceu? E eu não quero de jeito nenhum ninguém me pressionando nesse momento. Então eu não vou dizer quantas semanas exatas, mas o que eu posso dizer é que eu estou de 4 meses e pouco. E aí o pouco tem uma janela aí de 4 semanas, né? Dentro desse mês. Mas fica aí a dúvida de quanto tempo exato eu tô, e eu não revelarei, mas digo que estou de 4 meses e pouco. Então já tem algum tempo que eu estou grávida, pra mim já faz 84 anos que a gente descobriu essa gravidez. E, bom, vamos começar? Perguntas para a família? Bom, eu acho que a coisa que mais perguntaram, top 3 coisas que mais perguntaram foi: qual foi a reação da Flávia? Como você contou pra ela? Como ela está? Ela queria tanto ser avó? Então, fala aí, Flávia. Ai, gente, eu fiquei assustada no início. Pois é, porque na hora que o couro come, amadas, todo mundo quer ser vó, todo mundo quer ser vó. Todo mundo quer ser vó. Na hora que chega lá com o teste, se cagou tudo. Não foi nada disso. Não tem nada a ver com a notícia em si da gravidez, mas com o momento. Porque em plena pandemia da Covid, um vírus desconhecido, Rafael é médico, vai me entender muito bem. Um vírus desconhecido, sem informação suficiente sobre a incidência em gestante, na gente. E foi assustador, porque eu não saio mais de casa desde então. Porque aumenta muito a nossa insegurança, né? Não são condições normais. Por outro lado, ao mesmo tempo que dá esse nervoso, né, em relação a possíveis riscos, que graças a Deus estão afastados, criança, o bebê está se desenvolvendo super bem. Tá, queridas. Por outro lado, desafia também e tira do eixo, porque
A última coisa que nós aqui na família estávamos esperando para essa pandemia De fato. era um bebê. E nesse sentido tem um significado simbólico muito grande, de no meio de um período tão dramático, tão de trevas para o Rio de Janeiro, para o país, das notícias terríveis que a gente tem acompanhado, e eu em particular como jornalistas, uma notícia de promessa de vida em nosso coração, como diria a canção, ela é muito alentadora, porque te indica que a vida segue, que a vida se impõe, que as nossas existências estarão asseguradas, perpetuadas. Então é muito bonito, né? É muito bonito também estar acompanhando desse jeito tão de perto o desenvolvimento da gravidez da minha filha. Porque talvez em outra situação não fosse assim, né? A gente já tá entrando e saindo de casa, ela já podia estar, né, em outra casa e aí ter engravidado já morando fora e tudo mais. Então é tudo muito intenso, né? A gente acompanha tipo cada dia, da ervilha para azeitona, da azeitona para batata. Agora tá de que tamanho? Ai, imenso. Ah, não pode falar. Imenso, está gigante. Então, assim, é um processo, tem um sentido também ritualístico, né? De acompanhar tão de perto, tão intensamente, tão dia após dia. Então, cada dia de enjoo, de mau humor, de sono profundo que chega, preocupa. Nossa Senhora, Deus me livre. Né? A pessoa dorme, aí a pessoa tem vontade de comer tal coisa, ou muda completamente os hábitos alimentares, não quer mais comer de jeito nenhum tal coisa, né? Perversão alimentar para camarão, que a gente comia aqui, ela tava com uma perversão alimentar para camarão. Foi incrível. Então, é muito mágico, gente. Embora seja um processo biológico, né? Muito fisiológico, né, Rafael? É isso? Fisiológico. Ao mesmo tempo tem um sentido espiritual, emocional, de evocação da nossa ancestralidade, das nossas histórias familiares, né? Do encontro das nossas famílias. Antes da Isabela e o Rafael se conhecerem, as famílias eram amigas, né? O pai do Rafael e a madrasta, e eu e Aidan. Então, assim, tem muita história, gente, sabe? Tem muita história, é muito milagroso esse momento. E a sua reação? Eu tô morrendo de vontade de conhecer meu neto. Ah, eu também, Nem gente. Imagino. Mas ao mesmo tempo dá uma saudade. Eu me peguei chorando vendo foto da Isabela pequenininha. São muitas emoções que nos atravessam, sabe? Já fui na rua comprar, das poucas saídas que eu fiz foi para comprar umas roupinhas para ele. Já me emocionei com presentes que ela ganhou. Qual foi o seu primeiro pensamento quando a gente te falou? Bom, vou fazer um parênteses. Você quer contar, Rafael? Na primeira hora, do primeiro minuto do primeiro dia. Pois é, você quer contar como se encadeou a descoberta? Também foi uma pergunta muito feita, como é que vocês descobriram, se você desconfiou, se teve algum sintoma, se o Rafael estava junto, se você contou pra ele. Antes disso, eu só queria falar para corroborar o que a Flávia disse. Eu acho que nesse momento louco que a gente tem vivido da nossa sociedade, né, um momento de pandemia com diversas mortes, com coronavírus afetando pessoas na nossa família. Meu pai ficou doente, né, não chegou a ficar tão grave, mas ficou doente. Logo depois, a gente descobriu que a Isabela estava grávida. Então, assim, mostrando que mesmo dentro dessa loucura toda, no momento de morte e sofrimento, a vida vem para se mostrar mais forte e para trazer alegria para nossa família, né? Então, acho que é isso. Só corroborando o que a Flávia disse, tem algo muito espiritual e potente na gestação, não só dessa criança, né, do nosso filho, mas nas diversas gestações que ocorreram nesse momento pandêmico. Elas vêm para mostrar a força da vida. Então, isso tem sido incrível. E em relação à descoberta, sinceramente, a gente não imaginava, né? Foi um momento uma semana um pouco confusa, que eu tava com muito plantão, muito trabalho, pandemia, né, gente? Meu médico intensivista, então não me faltou trabalho. Pois é, nem prática, né? Veja você, trabalhando pra caramba durante a pandemia. Basta uma vez, querida, pra engravidar.
Minha sogra. Gol, marcando gol. Fertilidade está em dia aqui para ambos. Tinha que relaxar de alguma forma, né, gente? Depois de 100 horas semanais de plantão, a gente tem que ter um momento do lazer, é uma né? merda, gente. Não dê essa liberdade pra mãe de vocês, não. E a Bela me falou que a menstruação estava atrasada. Mas... Não, eu estava atrasada há um dia, dia. A menstruação não atrasa. Não conhece muito bem o seu corpo. Nunca. E aí, eu acho que era pra eu ficar menstruada numa sexta-feira ou no sábado. Eu tenho uma margem de erro de, tipo, um dia. E aí, era domingo. Domingo eu acordei e não tava menstruada. Eu falei, Rafael, não fiquei menstruada, vamos fazer um teste. Isso nunca aconteceu. Eu nunca tinha feito um teste de gravidez na minha vida. Nunca tinha achado, nunca tinha passado pela minha cabeça que eu pudesse estar grávida. Nem nessas neuroses, nem nessas paranoias. Porque eu nunca tive muito isso, assim, de ficar noiada. E também nunca tinha atrasado nenhum dia. Falei, vamos fazer. Rafael, tem certeza? Não queria fazer. Não queria fazer não porque eu botou efetivamente não acreditava que a Bela pudesse estar grávida. Tava só em negação. Exato, total. E era a semana seguinte seria uma semana muito intensa de plantão pra mim. Aí ela falou a seguinte frase: cara, eu não vou aguentar ficar com você fora e eu com essa coisa na minha cabeça, ainda vamos fazer logo esse teste pra falar que é negativo logo. Eu falei, vamos desencanar desse negócio, entendeu? Porque eu não consegui, a gente não ia conseguir meio que se ver na semana seguinte, por causa dos plantões. Eu não queria de jeito nenhum fazer o teste sozinha. E eu sabia que se eu não fizesse no domingo e ficasse noiada e não menstruasse, eu ia estar grávida, porque isso nunca tinha acontecido. Então eu falei, vamos fazer agora por desencargo, porque depois eu não vou fazer sozinha e eu não quero ficar noiada com isso na cabeça. Assim que a gente fez, comprou, né? A gente entrou no banheiro junto, a Isabela foi lá, fez xixi no negócio e tal. A gente deixou de cabelo virado de cabeça pra baixo, que demorava 3 minutos, talvez. Não, 1 minuto, era 1 minuto. Desculpa, 1 minuto. Gente, quando eu virei... O Rafael que viu primeiro, tipo, microsegundos 2 primeiro. tracinhos positivos lá do teste. Eu não sei te dizer exatamente o que eu senti, mas eu sei que me veio uma emoção tão louca que eu chorei igual um delinquente, igual um louco. Exatamente. E a Flávia, estava aqui na casa da Flávia. No anexo. E eu comecei a rir sem E a parar. Flávia, sabendo dessa minha correria, óbvio, de plantão de trabalho, achou que porventura tinha acontecido alguma coisa com algum doente, alguém tinha morrido, achei que tinha eu tinha morrido, feito alguma ele tinha coisa matado um errada, paciente. e tava muito mal. Entubou errado, matou matei algum alguém. doente, porque eu tava assim, inconsolável, gente. Mas era de alegria. Ele soluçava, e eu ouvindo daqui do meu quarto. E eu tive uma crise de riso. Eu falei, de gente, nervoso. socorro, esse menino matou alguém. Meu genro matou um cara, sabe o nome do filme? Meu genro matou um cara. Falei, meu Deus, vou ter que trabalhar espiritualmente. Fui na varanda catar manjericão pra fazer um banho de ervas pra ele se acalmar. Bom, quando eles voltam... 15 minutos. A gente gravou, tem essa cena, eu vou postar em algum momento a nossa reação. E a última frase que eu falei não vai ser não. Na hora que o Rafael tava virando o teste. E aí ele viu, eu comecei a ter uma crise de riso, eu fiquei passada, estatelada. E ele não parava de chorar, e eu rindo, e a gente ficou 15 minutos nessa, eu chocada, em choque completamente. Eu não chorei, mas eu fiquei muito em choque. E aí a gente saiu e imediatamente contou pra minha mãe. Não teve negócio de, fazer uma surpresinha. Teve sim, vamos lá, alto lá. Teve você dizendo assim, o que a gente faz agora? Não, você que falou. O que a gente faz? Eu falei, vamos contar pra sua mãe, vamos contar pra todo mundo. Vamos contar pra sua mãe agora, vamos contar pras pessoas aí agora. Aí eu fiquei parada assim, te olhando, aí você, não vamos contar? Aí eu falei, vamos, né? Vamos contar. Aí a gente saiu. A Flávia já fazendo chá ali pra poder... Eu chá não, banho. já o manjericão, exato. Gente. Fazer o banho ali pro descarrego. Já na macumba. Total, né? Pra espantar o egum. Isso, tem e aí a gente chamou eles e falou, gente, a gente tem uma informação pra dar pra vocês. Que a gente não tava imaginando. Reunião de família. Mas quando eu olhei pra ela, eu já soube. Na hora. Inclusive porque teve um episódio de gravidez na família, dias anteriores, e o jeito que ela me olhou, assim, do que a gente se olhou, eu falei, gente, outro bebê. E dito e feito. Então, assim, eu nem cheguei a ficar surpresa, desnorteada, porque aquilo foi natural. Agora, depois, eu sonhei que era menino.
E não acreditei. Não acreditei, mas eu sonhei. E contei pra eles na mesa. Sonhei que era menino, que um menino subia na minha cama, eu deitada com o Aida no sonho, e vinha um menino e subia e deitava no meio da gente. E aí eu falei, sonhei com um menino, mas não é isso não, é que eu tava vendo uma série. Porque... Fiquei em negação um tempo, porque tinha uma torcida por menina. A gente já tinha até falado isso aqui. Várias pessoas perguntaram se tem uma pressão pra ser menina, pelo que vocês já falaram e tal. Então, a gente, inicialmente, pensava, queria que fosse menina, mas o que aconteceu? Quando a gente fez a ultra de 3 meses que não deu pra ver, no mesmo dia eu virei pro Rafael e falei, cara, se não deu pra ver, é menino. Eu sentia de algum jeito que se fosse menina, ia se apresentar logo, a gente ia logo saber. E aí, eu já comecei a... antes de saber, em nenhum momento eu fiquei tratando no feminino. Várias pessoas, inclusive minha mãe, já estavam imediatamente tratando no feminino. Mas eu em nenhum momento fiquei. E aí depois dessa outra de 3 meses eu falei, não, é menina. E aí eu comecei a falar no masculino. Eu já tava com essa sensação, mas ainda assim, foi uma surpresa. Porque eu nunca realmente tinha me imaginado sendo mãe de menino. Mas eu que lute nessa missão, né, amadas? Mas assim, pra quem acha que minha mãe soube na hora e saiu pulando, comemorando, não sei o quê, não foi assim. Ficou todo mundo em choque. Natural. Foi natural. Ninguém assim, não sei explicar, gente. Eu acho que a gente ficou meio anestesiado naquele primeiro momento. Eu fiquei completamente chocada. Eu fiquei uns 3 dias em estado de choque. Depois... A gente ria de nada. De nervoso. Gente, eu fiquei muito preocupada com a história da Covid. Isso aí não vou negar. Ainda tinha o Rafael. O Rafael pegou Covid no meio do caminho. 2 semanas depois. Não, no meio do caminho. Nossa. 2 semanas depois que a gente descobriu, ele pegou. Aí a gente ficou afastado e tal. Mas assim, tem outras mulheres que mandaram mensagem que também estão grávidas agora, falando, como é que você tá? E sobre isso, não sei o quê. Gente, primeiro eu fiquei muito preocupada, saí procurando tudo que tinha de estudo, de artigo já internacional, dos efeitos e tal. Vi que o maior grupo de risco é depois de 28 semanas, né? Pelo tamanho da barriga que começa a pressionar o diafragma. Então, se você tiver uma forma mais violenta da Covid que comprometa o seu pulmão, sua respiração, pode ficar ainda mais dificultada a respiração pela pressão do bebê, mas que em meses iniciais não era tão grupo de risco ou tão grave assim, enfim. Mas assim, a gente só vai saber dos efeitos de mulheres que pegarem a doença grávidas, sendo no início ou no final da gestação e tal, daqui a 15 anos, né? 10 anos. Porque tem umas coisas... É uma doença muito recente. Os bebês, se tivessem mulheres grávidas na China, engravidaram em dezembro, durante o início da pandemia em Wuhan, elas vão estar tendo filho agora, né? Então, assim, a gente não sabe ainda o que vai ser, como será o desenvolvimento dessas crianças. E aí, as várias fases de desenvolvimento, né? Desde bebê, aprendizado, desenvolvimento motor, intelectual, em várias esferas da vida escolar, enfim, tem milhões de coisas que a gente não tem como prever. E sinceramente, isso não tá me desesperando, não. Eu nem penso nisso, porque senão eu vou enlouquecer, né? Porque é uma coisa que eu não tenho o menor controle. Se eu já tiver pego, eu não fiz o teste ainda, então eu não sei se eu tenho os anticorpos. Mas, inevitavelmente, eu já posso ter pego e não ter tido sintoma nenhum. Posso, em algum momento, pegar, antes ou depois, né, de nascer. Isso não tá me apavorando. O Rafael já teve logo depois que a gente descobriu, então isso me deixou muito mais tranquila em relação a ele. Porque aí, né, a gente consegue... Ele tem uma barreira já minimamente de segurança. Porque o meu maior medo, dele também, de todo mundo, era ele passar para as pessoas, sendo ele médico e estando muito mais exposto. Mas a gente teve que começar a sair, né? Para fazer pré-natal, para procurar apartamento. Isso é uma outra pergunta que fizeram. Vocês vão ficar morando todos aí com a sua mãe? Que vocês vão morar juntos? A gente vai morar juntos. A gente não vai ficar morando aqui, pelo amor de Deus. Com todo respeito a quem tem filho e fica morando com os pais, mas essa não era uma possibilidade pra gente. A gente vai se mudar, a gente vai morar junto, a gente já... Se o Rafael planejava morar comigo no ano que vem, eu não sei, mas eu já planejava morar com ele no meio do ano que vem.
E, na verdade, nossos planos só foram antecipados para um momento muito conturbado, né, esse negócio de visitar apartamento e tal, mas a gente tem saído para essas coisas que a gente tem que resolver, não tem jeito. Mas estou me protegendo como posso. Eu quero falar do tanto que eu sonhei com a minha mãe, que eu já até escrevi, né, no post que eu fiz depois de autorizada, né, a trabalhar a notícia, minha gente. Muito forte essa presença da ancestralidade nesse momento. E a partir dessa notícia, né, eu tive um sonho que nem pareceu sonho, que pareceu uma presença realmente física. Eu já falei dessa coisa do sonho com o menino que subia na cama, que deitava com a gente. Depois eu tive um sonho que a minha mãe estava dormindo comigo e acordei com certeza de que eu estava dormindo do lado da minha mãe. Essa é uma intimidade enorme aqui que eu tô abrindo no ângulo de grilo, mas é para vocês terem noção do quanto essa presença de ancestralidade da nossa história, como ela emerge, né? Já é muito forte na nossa relação, na nossa convivência, mas como emergiu nessa temporada que mistura pandemia e gestação da Isabela. Gestação, que o Rafael só usa gestante, não usa grávida. E eu também sonhei com a minha avó, né, uma vez. E eu acho que antes dessa vez eu só tinha sonhado com ela uma outra vez nesses 9 anos. E sonhei com ela depois de grávida. Um sonho também muito esquisito. Que não foi um sonho feliz, mas também eu não me bateu negativamente, assim. Quer dizer, não vou dizer que foi muito estranho, porque a gente entende as explicações dessa presença. Mas não é uma coisa habitual. Tem gente que sonha muito, né, com parente que morreu, com pessoas próximas e tal, mas pra gente isso não é algo comum. Ela dá mais sinais de presença, tipo assim, metafísicas, invisíveis, do que em sonho. Mas esse sonho foi muito real, foi um sonho que não foi, nem acho eu que nem foi sonho. Então a gente estava dormindo na mesma cama e eu acordei de madrugada e olhei para o lado e falei, caramba, cadê minha mãe que estava dormindo aqui? E levantei para procurar ela. O Aidan não estava na sala. Ele fica vendo televisão até de madrugada ou no computador. E só quando eu levantei, abri a porta do quarto e cheguei no corredor, eu me dei conta de que eu estava nesse apartamento onde eu moro. Não era o lugar onde eu morei com a minha mãe. Minha mãe tinha morrido e era o Aidan que não estava na cama. Então, assim, de tão concreta que era a presença dela. Portanto, me parece um momento muito abençoado, né, da gente estar experimentando todos esses sentimentos e toda essa transição confinados no mesmo ambiente, vivendo quase como uma vida comunitária, tribal, sabe? Isso é uma coisa que eu zero imaginei, assim. Quando Rafael reflexivo porque é muito forte isso. Quando muita gente também perguntou se a gente estava planejando ter filho nesse momento, nos próximos meses, tentando engravidar. Vou deixar essa resposta mais pro Rafael, mas não fazia parte dos meus planos definitivamente engravidar morando com a minha mãe. Assim, era uma coisa que eu queria, essa transição, né, de estar morando com alguém. Primeiro testar o relacionamento morando, para depois dar mais um passo, fosse o casamento, de fato, fosse ter um filho. Então não fazia parte do meu plano estar morando com a minha mãe. Mas eu não tô sofrendo por causa disso não, assim, eu acho que é uma oportunidade que a gente ganhou. Obrigada! É uma oportunidade que a gente ganhou de estar vivendo isso. Eu já gostaria de ter me mudado? Eu já gostaria de ter me mudado. Mas isso aí desde os 3 anos de idade, como a gente apresentou aqui nesse podcast, que foi a primeira vez que eu falei que ia sair de casa. Então, isso não é novidade pra ninguém. Eu já queria ter me mudado há muito tempo. Mas acho que também já falei aqui os motivos pelos quais eu me mudei. Nunca quis sair de casa pra passar perrengue, pra dividir apartamento com pessoas que não tinham nada a ver. E sempre tive conforto e privacidade, enfim, um ambiente familiar super legal. Então, pra mim foi melhor ficar do que sair pra enfrentar alguns perrengues. Mas não, fazia parte dos meus planos. Mas também recebo isso como uma oportunidade
de viver esse início, meio de gravidez com minha mãe, que é uma coisa que definitivamente em outro contexto, se as coisas tivessem se realizado da forma como eu imaginei, não aconteceria, né? Tô realizando um pouco isso que a Flávia falou em relação a gente tá nesse momento vivendo como tribo, né? Acaba que, pelo fato da pandemia, eu tenho vindo muito pra cá, pra casa da Bela e da Flávia, e a Bela tem ido um pouco menos pra minha casa, pra gente, né, não ter essa probabilidade de as pessoas se infectarem pelo coronavírus. E aqui a experiência que a gente tem tido nesses 4, 5 meses juntos e com a Bela grávida tem sido realmente algo muito incrível e parece... mais uma vez retorna aquela questão de ancestralidade, de parecer uma aldeia mesmo africana, porque a gente tem, aqui na casa deles, eles têm o hábito de jantar, a gente jantar todo mundo junto, né? Tem uma confidência. E nesses momentos, são os momentos onde a gente se faz carinho, onde a gente conversa, onde a gente debate, onde inclusive, tô até arrepiado, foi onde a gente discutiu o nome da criança, que não sei se vocês lembram, mas foi. E aí, o que vai ser? Porque nome de menina já tinha, e nome de menino não tinha. E eu, particularmente, não gosto muito de nome de meninos. Eu também dificuldade não. Nossa Senhora. com o nome de meninos. E o nome de menina era um nome que eu amava, porque é o nome da minha prima. E a gente debateu isso, e a gente fez carinho na barriga da Bela, e a gente chorou no primeiro momento que soubemos quando a Bela estava grávida, e a gente vivenciou ali na mesa do jantar, em conjunto, uma relação familiar e de criação, de afeto e amor por essa criança, que a gente, talvez em outro contexto, que vai acontecer em breve, não, a gente não vai dar menos amor, nem a Flávia vai dar menos amor porque a gente não vai estar aqui, mas se a gente estivesse em outro lugar, essa relação inicial, esse vínculo afetivo, tanto da Bela, quanto o meu da Bela, quanto da Flávia com a Bela, quanto do Aidano, que é padrasto da Bela, mas já vive com a Bela aqui há 20 anos, então é um segundo pai da Bela, todo mundo juntos. Então, assim, ela se sentiu extremamente acolhida, confortada e segura. Porque até o fato da gente se mudar é trabalho, né? Então, assim, um trabalho pouco. Agora tem até diminuído um pouco a carga horária, mas um trabalho pouco. Então, ela ficaria sozinha em casa. Não teria esse vínculo afetuoso. Então, isso me deixou pensando aqui o quão lindo e importante tem sido esse momento mesmo. Tem sido mágico, sabe? Talvez o nosso segundo filho... eu fico brincando porque eu quero realmente que tenha essa segunda criança. Essa segunda filha, essa menina que vai vir por aí, que a gente já tá prospectando ela no mundo. A gente fale por vocês. Talvez ela não tenha essa... A gente até espera, porque a gente não quer que tenha nova pandemia, nem que, né? Não exista nada disso, esses momentos difíceis que estão acontecendo agora. Talvez ela não tenha essa experiência que a gente está tendo agora. Que tem sido uma experiência de construção familiar incrível. Incrível, incrível, incrível. E eu acho que tem uma coisa que eu queria, na verdade, ter falado no início do episódio e eu esqueci, porque se tem uma coisa que a gravidez fez comigo foi me deixar muito esquecida. Acho que as grávidas que estiverem ouvindo, ou mães, vão compreender. Porque, gente, todo mundo fala isso. Eu achava, não, isso é exagero. Cara, eu não consigo mais formar uma linha de raciocínio. Vocês não têm ideia de como foi difícil eu gravar esse ângulo de grilo nos últimos meses. Mas uma coisa que eu acho muito importante a gente dizer é que é uma pergunta que, na verdade, ninguém fez. E eu fiquei muito feliz, de certa forma, de ninguém ter feito essa pergunta. Achei muito respeitoso que essa pergunta não tenha sido feita, inclusive. Mas eu acho importante dizer que essa gravidez foi muito sonhada por mim. Todo mundo sabe que eu sempre quis ser mãe. Mas não foi uma gravidez planejada para agora. A gente estava planejando para daqui a 2, 3 anos. Rafael vai falar 5, mas eu jamais permitiria isso. Gente, aí quando eu falo que ela me deu golpe... Não, ele que me deu golpe. Ela fala que não é verdade, entendeu? Então, assim... Teve um golpe da barriga aí, deixa eu falar, não fale por cima da minha fala. Teve um golpe da barriga, nada. Entendeu, gente? O povo vai acreditar, Rafael. Deixa o povo acreditar, porque é verdade. Porque é isso, eu planejava daqui a uns 5 anos, gente. Mas eu, de maneira nenhuma, iria ter um primeiro filho só daqui a 5 anos. Eu queria ter filho, sempre quis ser mãe cedo. Isso também é uma coisa que me perguntaram. Você queria ser mãe com essa idade? Com essa idade, propriamente, não. Eu queria ser mãe, tipo, com 26, 27, até 28. Mas tinha possibilidade na minha mentalidade, assim, no que eu prospectava de eu ser mãe depois dos 30 anos. Isso não ia de forma nenhuma acontecer, a menos que eu não tivesse um parceiro
ou não tivesse alguém que eu imaginasse construir uma família do lado, ou mesmo não tendo ninguém, não fosse uma opção pra mim no momento ter de forma independente, né? Fazer inseminação, enfim, as 1000 opções que hoje em dia existem. Mas eu sempre quis ser mãe antes dos 30 anos, pra mim isso não é nenhum problema. Mas não foi uma gravidez planejada, era uma coisa que a gente já conversava e já queria muito juntos, né? A gente sempre falou disso. O Rafael, antes de me dar o primeiro beijo, já estava falando de fazer filho comigo. Ele vai falar que não, mas é verdade, eu tenho uns prints. Se ele quiser, eu exponho. Gente, hoje em dia, montagem as pessoas fazem de forma simples e fácil aí na internet. Que horror, né? Então, vocês veem como a pessoa quer... Pergunta se ela tem vídeo. Vídeo, áudio. Não tem, porque não é verdade. Mas, ainda assim, não foi uma gravidez planejada para esse momento, né? Nem pro momento de pandemia, nem pro momento que a gente tá vivendo agora ainda sem morar juntos. Mas, ainda assim, o que eu queria dizer é que ter esse filho, manter esta gravidez, realizar esta gravidez, parir, gestar essa criança é uma escolha. A gente em nenhum momento teve que conversar sobre isso, a gente em nenhum momento conversou. E o que eu disse que ninguém me fez essa pergunta, ninguém me perguntou, você pensou em abortar? Você pensou em não ter esse filho? Ninguém me fez essa pergunta. E eu achei muito delicado, porque as pessoas, eu acho que com certeza isso passou pela cabeça, né, das pessoas, por eu ter 24 anos, por eu ainda morar com a minha mãe, seja lá pelos motivos que levem a gente a pensar isso. Mas em nenhum momento isso passou pela minha cabeça nesse momento, isso não foi nenhuma discussão, a gente imediatamente ficou feliz com a notícia, com a possibilidade, enfim. Mas o que eu queria dizer é, independente da gente não ter considerado, escolher ter um filho, manter uma gestação, é uma escolha. Independente do Brasil ser um país que o aborto não é legalizado, a gente sabe que isso acontece. E não foi uma opção pra mim nesse momento, mas eu não sei se em outro momento da minha vida não teria sido, sabe? Com outra pessoa, em outra idade, em outra situação. Eu não sou o tipo de pessoa que eu sou a favor da descriminalização, da legalização do aborto, mas eu nunca faria. Eu não sei se eu nunca faria, né? Eu não tenho esse bloqueio de, comigo nunca aconteceria. Talvez acontecesse. Nesse momento, nem passou pela nossa cabeça, nem passou pela minha cabeça, pelo momento que a gente tá vivendo, e nem por um segundo eu tive dúvida de que eu queria ter um filho com o Rafael. Então, esse negócio do tipo, putz, mas será que eu queria que esse cara realmente fosse o pai do meu filho? Isso não passou pela minha cabeça. Isso sempre pra mim foi uma certeza. Mas foi uma escolha. É uma escolha que eu acho que a gente reafirma todos os dias. Porque são muitas as preocupações, são muitos os medos, inclusive os medos de ser uma criança preta num país como o Brasil. Isso é uma coisa que passa muito pela minha cabeça. Eu ainda quero escrever melhor sobre isso, porque o fato de eu pensar nesse tipo de coisa eu acho que é muito injusto, né? Eu acho que é um absurdo ter que esse ser mais um fator de uma coisa que você tem que pensar durante um momento tão sensível que é a gravidez. Mas que o fato de a gente em nenhum momento ter reconsiderado, repensado essa decisão de ter um filho, não me faz entender menos as mulheres que optam por abortar. Me faz entender mais as mulheres que optam por abortar. Essa foi uma conversa que a gente já teve, de como passar pelo processo dessa gravidez até esse momento me fez compreender completamente quem decide que não é a hora, que não é o momento de ter filho, e quem fala que não sente vínculo, não tem relação, que não sente que esse feto, essa porção de células iniciais estabelece uma relação, que é seu filho, que é, sabe assim, a minha ficha só foi cair e eu só fui começar a estabelecer uma relação com o bebê, com o meu filho, com 15 semanas. Foi quando eu descobri qual era o sexo. Antes disso, pra mim era uma abstração. Pra mim era assim, era muito difícil. E assim, e a relação eu acho que só começou quando eu comecei a sentir mexer, as primeiras mexidinhas e tal, mas assim, antes disso, gente, é uma abstração absoluta. E assim, eu não tive essa sensação de amor instantâneo e incondicional.
Não tive mesmo, assim, zero. E pra mim isso é uma coisa que ainda tá em construção, que eu acho que vai ser intensificada quando nascer. Se outras mulheres que estão me ouvindo tiveram essa sensação de vir o teste de gravidez e já amo incondicionalmente, que bom. Mas assim, eu não tive, por mais sonhada que tenha sido essa criança, essa gravidez, esse momento, tudo, sonho da minha vida desde sempre. Esse foi o primeiro cuspe pro alto, porque eu achava que eu ia chorar de emoção, iam tocar sinos, eu ia ficar completamente apaixonada pela criança, e eu fiquei assim, tipo, o que tá acontecendo, amado? E demorei meses, na verdade, mais de 3 meses, pra realmente começar a criar essa relação. Então, estar grávida, engravidar, me fez ser ainda mais a favor da legalização do aborto, da descriminalização do aborto, me fez ainda mais entender as mulheres que optam por esse caminho e não entender menos. E não ser mais a favor de você escolher o caminho de ter filhos ou de que é melhor ter filhos. É uma mudança absurda na vida que me dá um frio nas espinhas às vezes só de pensar, mesmo que a gente tenha toda a estrutura e a vontade de realizar isso. Mas eu queria dizer isso porque foi uma pergunta que ninguém me fez, mas eu tenho certeza que muita gente pensou. E por mais que a gente não tenha nem considerado, ainda assim é uma escolha. Você ter um filho, manter uma gravidez, é sempre uma escolha que você toma. E além de tudo isso que a Bela falou, né, tem a questão da liberdade do corpo feminino. A mulher tem que ter direito sobre o seu próprio corpo. Uhum. Óbvio que isso que eu tô dizendo é a construção de tudo que a Bela falou, né? Em relação a você querer essa mudança, a você ter empatia com aquele homem do qual você engravidou, né? A você achar que você está num momento de vida profissional, pessoal, até mesmo intelectual para poder conceber e gestar aquela gestação e depois conceber essa criança que muda a nossa vida por inteiro e para toda a vida, né? Não é uma mudança pontual, é uma mudança contínua, né? Até eu morrer, eu vou ter um filho, né? A partir do momento que ele nascer, até eu morrer, até na barriga agora, né? Até eu morrer, eu vou ter ele vai ser o meu filho. Não vai deixar de ser filho meu em momento nenhum. Então a sua vida muda por inteiro e para sempre. Então a mulher tem que ter direito sobre o próprio corpo. E é isso que, infelizmente, isso eu tô falando como Rafael Pessoa, não como médico, tá? Como médico eu também sou a favor, mas eu entendo que o aborto nesse momento é ilegal no nosso país. Só tem os 3 métodos que são considerados legais pela lei. Tirando isso, o aborto é ilegal. Mas como Rafael, sem ser médico, vamos dizer assim, sou totalmente a favor, pois acho que a mulher tem que ter essa liberdade de dar o direcionamento e conduzir a sua vida. E sem contar que tem toda a questão socioeconômica de disparidade social que envolve essa questão do nosso país, que a gente entende que quem tem dinheiro, quem tem uma condição socioeconômica um pouco melhor, consegue fazer esse tipo de procedimento de forma segura, tranquila. E aí quem não tem, a gente fala principalmente das mulheres pobres, pretas de comunidade, se expõem a lugares que são lugares que muitas vezes podem levar, além da perda das suas vidas, um impacto social muito maior nessas famílias, né? Isso tem que ficar muito claro e pontuado na nossa sociedade, porque a gente precisa mudar esse entendimento. A mulher tem que ter liberdade sobre o seu próprio corpo. Exatamente. Então, a gravidez me fez ainda mais consciente de como é importante a gente ter liberdade de escolha, porque é uma mudança, assim, falo isso, nem nasceu, mas eu já posso atestar que é um processo muito, 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 muito louco. Rafael, eu tenho perguntas pra você. Vamos lá. Você sempre quis ser pai? Vamos lá, gente. Eu venho de uma família muito grande, né? Meu pai tem 7 filhos. Sempre tive sim na minha cabeça a vontade de ser pai. Acho que ela foi se aflorando conforme a idade. Que nem a Bela disse, ela estava obviamente certa, porque a gente conversava disso antes. Você tem quantos anos também? Eu tenho 29 anos, né? Vou fazer 30 em janeiro. Eu tinha vontade porque minha família é grande. Meu pai é um pai maravilhoso no sentido da afetuosidade. É óbvio, é uma pessoa, um ser humano com qualidades e defeitos, mas sempre foi um pai muito afetuoso e agregador. Então eu sempre via a vontade de ser igual ao meu pai e conseguir melhorar em relação aos defeitos que eu via que ele tinha. Então eu sempre tive esse pensamento de querer ser pai. Mas não era algo para agora. É isso, né? A Bela disse. Não era mesmo, porque eu tinha planos
Eu acho que eu sempre fui uma pessoa de classe média, e nós da classe média temos instituído na nossa cabeça que a gente necessita de muitos pré-requisitos para a gente poder estar apto, né, a ser pai. E isso muitas vezes vai levando a um momento de total perfeição para esse momento chegar, e a gente sabe que isso nunca acontece. Sempre vai tendo coisas que a gente vai querendo galgar no campo profissional, no campo pessoal, né? Algumas intercorrências familiares que vão acontecendo. Então, assim, o momento perfeito nunca acontece. Então, eu acho que mesmo sem eu achava que sem eu achar que esse era o momento ideal, a partir do momento que essa criança foi concebida, eu falei, esse é o momento ideal, sabe? Uhum. E me encantou e me deixou feliz de um jeito que, sinceramente, já falei com a Isabela isso, nem eu imaginava a alegria que está sendo a concepção e a preparação para que essa criança venha ao mundo, sabe? A alegria nossa como casal, acho que a nossa relação melhorou muito, a gente ficou mais parceiro, mais unido, entendendo entendendo as mudanças do corpo dela, isso está sendo muito incrível. As nossas famílias foram completamente compreensivas e parceiras nesse momento. Também perguntaram como sabe? Seus pais reagiram. A minha mãe ficou extremamente feliz, que era uma coisa que eu até fiquei em algum momento, será que minha mãe ia ficar meio tensa, preocupada? E minha mãe é uma pessoa um pouco mais dura. E ela ficou, assim, uma manteiga, totalmente feliz. Ela falou, estava na hora de ter um neto. Então ela ficou muito feliz. O meu pai ficou extremamente feliz. Meus 6 irmãos. Gente, surreal. Eu sou filha única, isso pra mim pensar. Meus 6 irmãos. Cresci como filha única, né? Tenho uma irmã pequena agora. Ficaram extremamente felizes. Foi incrível, sabe? É isso, o momento perfeito nunca ia existir, o momento perfeito está sendo agora. Então isso tem sido muito lindo. Então o meu plano, a pergunta inicial era, o meu plano você tinha vontade de ser pai? Tinha. Tinha objetivos profissionais que eu queria galgar, que vou continuar querendo galgar, meu filho não vai me impedir, mas a gente ficava com aquilo na cabeça, né? Então agora ele está sendo mais um estímulo para que eu consiga ter ainda mais estabilidade profissional, para que a gente possa dar uma criação farta e de acesso para esse menino que vem por aí. Tem uma pergunta aqui que também é pra você, que é da Carolina, que ela fala, você tá com medo? Pergunto, porque você passa a impressão de que tá preparadíssima. Eu acho que é isso que o Rafael falou, assim. Isso a gente conversou muito no início, esse negócio de hora certa, de estar preparado. E, na verdade, antes de engravidar, eu já tinha, do tanto que eu acompanho e me interesso por esse universo materno, eu já tinha entendido que, de várias mulheres que ficavam, não, agora eu organizei a minha vida e eu estou preparada, estou pronta para ter um filho. E, na verdade, depois elas descobrem que você nunca vai estar 100% pronta para viver isso. Então, eu já tinha tirado da minha cabeça de que em algum momento eu estaria 100% pronta e preparada, e já saberia tudo o suficiente e já estaria 200% pronta para viver essa experiência. Então eu não tinha essa expectativa de que quando eu engravidasse eu estaria pronta. Eu não acho que eu tô preparada, mas eu também não acho que em algum momento da minha vida eu estaria preparada. Eu acho que não tem como se preparar, na verdade. Eu acho que obviamente tem como a gente buscar, pensando em coisas práticas, né, de parto, amamentação, puerpério, não sei o que, acho que tem como a gente buscar informação, tá munido de informação para se proteger de violência obstétrica, para se proteger de cultura do desmame, tem várias coisas dentro da maternidade que são muito violentas, então acho que a informação nos protege, de certa forma, nos prepara para encarar isso, mas se em algum momento eu estaria emocionalmente mais madura, mais, sabe, pronta, agora estou pronta, não sei, porque eu acho que sempre tem alguma coisa que te segura, né, o trabalho, a pessoa que você tá, a idade, sempre tem alguma coisa que vai empurrando esses planos pra frente. Por isso, muitas mulheres agora estão planejando, né, ter filho mais tarde. Eu até fiz uma enquete no meu Instagram, hoje, antes de gravar,
perguntando se você acha que meus 24 anos é uma idade muito nova para ser mãe. 55% falou que sim, 45% falou que não. E aí perguntei qual a idade você acha ideal para ter filhos, ou pelo menos começar a ter filhos. E aí a maioria respondeu entre 30 e 35 anos. Em segundo lugar ficou 26 a 30 anos. Em terceiro, até 26 anos, e em quarto, mas ainda com mais de 120 votos até agora, mais de 35 anos. E pra mim, ter filho com mais de 30 anos era uma coisa impensável. Eu nunca quis isso na minha vida, eu nunca me imaginei tendo filho depois de 30 anos. Então, eu também nunca tive essa coisa do eu preciso estar com a minha vida resolvida e profissional, toda resolvida pra ter filho. Mas eu queria, né, ter me formado antes, então eu me formei. Tem algumas etapas que eu acho que são importantes ou de preferência cada um que analise para serem cumpridas, mas eu não tinha essa expectativa de estar pronta. Não tô, eu acho que eu vou me preparar da melhor forma que eu puder, mas nunca estarei 100% pronta. E eu, sinceramente, assim, não tenho medo. Não tenho medo da maternidade. Tenho experiências muito positivas com a minha mãe de maternidade, do que a vida dela virou depois de ter filho, do que ela conseguiu alcançar, de como ela lidou, assim, obviamente com erros e acertos, mas no fim das contas um saldo muito positivo. E não tenho medo não, mas isso eu vou também responder e gravar melhor num vídeo, porque essa pergunta do você não tem medo, você não tá preocupada, você tá preparada, você não queria ter mais velha, é uma coisa muito recorrente. E aí eu quero falar mais e melhor e mais aprofundado sobre isso. A última coisa que eu queria dizer, antes de passar pro Rafael, da reação das pessoas da nossa família. Meu pai também ficou chocado, mas ficou super feliz. Todo mundo da nossa família, na verdade, ficou muito feliz, principalmente nesse momento que a gente tá vivendo. Eu acho que foi um sopro, assim, de alívio, de esperança, de renovação nas nossas famílias. Então todo mundo falou isso, nesse momento tão difícil, que notícia boa, finalmente uma notícia boa. Então todo mundo ficou muito feliz. Eu fiquei meio receosa dos meus amigos, assim, da galera da minha idade ficar tipo, putz, mas agora, você não queria esperar mais, você não acha que tá muito nova. Mas, assim, eu acho que todos meus amigos sabiam que eu queria muito ser mãe, então todos eles ficaram muito felizes. Eu tenho vídeo da reação de vários e vou postar também em algum momento, que são hilários. Mas todo mundo ficou muito, muito, muito feliz. Todos os meus amigos estão acompanhando muito de perto, mesmo com essa distância. E eu fiquei muito surpresa, porque a gente não teve nenhuma reação. Eu não tive nenhuma reação próxima, assim, de mim que tenha sido negativa, que tenha sido mais ou menos. Todo mundo foi muito, muito, muito receptivo. E isso me fez pensar muito em como a quantidade de apoio que você tem da sua família é importante. Porque eu queria, né, eu fiquei também feliz com a notícia, mas se fosse alguma coisa que tivesse me balançado e se a reação da minha família não tivesse sido boa, isso teria me destruído, assim, eu não tenho a menor dúvida de que a resposta das pessoas que a gente ama ter sido tão positiva também contribui muito pra felicidade e pra tranquilidade que a gente tá. Porque todo mundo foi muito acolhedor. Então, cada passo que a gente tá tomando é por uma decisão nossa, entendeu? Tipo, a gente não tá saindo de casa porque a gente precisa, porque a nossa família falou, não vai morar aqui com criança, não. Todo mundo falou, se precisar, fica aí, depois a gente vê, entendeu? Vocês têm casa, vocês não é porque vocês vão ter um filho que automaticamente vocês têm que morar juntos, sair de casa, casar, e de forma nenhuma. Vocês têm que escolher o que for melhor pra vocês, mas a gente tá aqui, a gente vai fazer o possível pra apoiar de todas as formas, financeira, psicologicamente, da forma como vocês decidirem. Então, essa resposta com certeza foi decisiva no nosso sentimento. Mas, Rafael, você está com medo? Rede de apoio, né, meu amor? Nossa, a rede de apoio tá babado. Tem sido talvez mais que uma rede. Talvez tenha sido uma rede que contempla talvez um oceano inteiro. Uma rede de abraço, de carinho, de afeto, de todas as formas, como a Bela expressou. E isso, obviamente, nos dá muita tranquilidade. Isso tem sido mágico. Obrigado, família. Eu acho que a gente tem que agradecer. Amo vocês. Todos os dias. Valeu, família. A gente ama vocês. Amor, você está com medo? Me cagando. Você tá falando baixo. Evacuado. Eu estou me cagando de medo. Evacuado, gente. Mentira, isso é quem tá falando agora. Não, verdade.
porque eu acho que muda, né, cara? A gente vai ter que aprender a lidar com um ser humaninho que não vem com manual. Não né? vem mesmo. Então não adianta você dar um Google. Dá um Google aí, como é que cuida dessa criança? Não tem como, ele é único. Então a gente vai ter que criar o nosso próprio manual, vamos dizer assim, que vai ser a rotina, o dia a dia, entender devagarzinho a personalidade que vai advir dessa criança. Então isso dá muito medo. Muito, 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 muito medo. Mas é um medo gostoso. É um medo que vem associado ao desenvolvimento da barriga da Bela, vem associado de como vai ser o momento do parto, vem associado de como vai ser na prática essa rede de apoio que a gente acabou de elogiar, estando com a gente ali no dia a dia. Queremos ver, tá, queridos? E aí vem também com aquelas coisas gostosas e estresse de família. Minha mãe vai querer dar palpite, Flávia vai, obviamente, também querer dar palpite. Deus, Brasil. E aí isso é legal, porque faz parte das famílias, né? Famílias são isso. Esse medo, obviamente, ele existe, mas ele tá, de certa forma, tendo como contraposição essa tranquilidade de saber que vão ter outras pessoas que já passaram por isso, nos auxiliando, nos dando força ali pra vivenciar esse momento inicial mais difícil, né, e tal. E eu, apesar de ser médico, inclusive já ter feito alguns partos, fico muito angustiado com a questão da Bela ter parto normal e quero que seja, vai ser do jeito que ela quiser que seja, né. Eu tô aqui simplesmente pra servir como o apoio dela, porque esse momento é único e exclusivo dela. Como pai, tô aqui pra apoiá-la, né? Mas tô morrendo de medo, porque eu, como médico, tô acostumado a ceifar a dor e o sofrimento das pessoas, né? E faço isso quase que diariamente. E aí, agora você ter a sua esposa passando por esse sofrimento. Não é sofrimento. Dor não é sofrimento. Verdade, não é sofrimento, mas é passando por esse momento doloroso e que você não se consegue, de alguma certa forma, prática, resolver, né, solucionar, isso me deixa um pouco aflito mesmo, angustiado, a palavra é essa, angustiado. Mas tenho trabalhado muito isso na minha análise. E tenho trabalhado não só na minha análise, mas comigo mesmo também. Lendo, Bela me manda muitas coisas, eu, óbvio, tenho procurado, mas ela tem procurado muito mais do que eu, e volta e meia me manda uma coisa, um curso, um texto, e isso vai me munindo de informação, né? E quando a gente sai da ignorância, mesmo eu sendo médico e tendo essas informações todas comigo, é uma ignorância primitiva, vamos dizer assim, porque aquele medo, aquela angústia mesmo de não conseguir ajudar quem mais se ama, e aí deixa de ser apenas uma pessoa, são duas pessoas, né? Seu filho que tá ali naquele momento, cara, sai daí, eu quero sair daqui, quero ir pra vida, e a sua esposa que tá ali com dor, né? Eu tenho tentado me munir de muita informação para que a minha ignorância primitiva possa ficar ali incubada. Eu acho que de alguma certa forma eu passe, né? Bela vai passar tranquila, mas que eu passe por isso de forma menos dolorosa pra mim. Mas porque eu estar acho ali do que lado dela. Para as pessoas não acharem que você tá receoso com parto normal. Na verdade, não é nada disso. O Rafael também quer que a gente tenha. Como médico, ele obviamente sabe que é a opção, né, mais segura, opção. mais saudável. Isso é uma outra coisa que perguntaram, né? Se a gente quer, qual tipo de parto e tal. Gente, idealmente, é óbvio que a gente quer um parto mais natural possível. Isso aí. Mas, e a gente, que bom, a gente tá com uma equipe que também acredita muito nisso. Ter o Rafael como médico também esse caminho do pré-natal eu fico muito mais segura, porque por mais que o nosso exercício, na verdade, nesse processo é tirar ele do lugar de médico e colocar ele no lugar de pai. Só que, né, pra mim também é difícil isso, né? Se eu tenho alguma questão médica, eu tenho que recorrer a meu obstetra, eu não posso recorrer a ele. Isso também é um exercício que eu tô tendo que fazer. Eu tenho que tirar ele desse lugar e ele também tem que sair desse lugar, porque ele não vai estar no parto sendo médico, ele vai estar no parto sendo pai. Só que sendo médico no parto, você fica, né, a tendência, imagina-se, que eu acho que é esse o receio dele, é isso, como é que ela vai estar com dor e eu não vou poder fazer nada? E a ideia é exatamente que ele não faça nada. E que qualquer coisa que tenha ter que lidar, né, com alguma questão médica
vai ter uma equipe lá que é só pra isso e ele vai ficar no papel de pai. Então esse também é um processo que a gente, que estamos os dois tendo que ter, né, em suas posições, de o lugar do médico fica fora da gravidez e refortalecer e encontrar esse lugar de pai nesse processo, porque é realmente muito louco. E uma das coisas que a gente tem que conversado, e que também é o meu trabalho mental, né, é que a dor do parto não é um sofrimento. Sabe assim, eu não vou estar em sofrimento. Se eu estiver em sofrimento, tem alguma coisa errada, né? A dor é fisiológica e a dor faz parte do fato de que tem uma criança querendo sair de dentro de você, não é mesmo? Mas não necessariamente isso significa um sofrimento e nem é para significar. Se em algum momento se tornar um sofrimento, algo tem que ser repensado nesse processo. Mas a gente costuma associar, né? Eu acho que é isso também que muitas mulheres têm medo do parto normal, que é pensar essa dor como uma coisa, como algo muito sofrido. E eu já acho que a dor é uma coisa que é simplesmente um rito de passagem e é uma dor muito potente, que é a dor que vai trazer meu filho no mundo. Então vamos embora sentir essa dor. Se pra mim foi insustentável, eu tomar anestesia. E assim, isso é uma outra coisa que eu queria já dizer, que eu tenho muito o que é meu mundo ideal, do parto, da amamentação, da criação de uma criança, de todo esse processo, mas eu vou fazer o melhor que eu puder, eu vou no meu limite. Então, assim, eu vou ao meu limite do que eu puder aguentar e do que for saudável de ter um parto o mais natural possível. Se eu não aguentar a dor, eu vou tomar uma anestesia. Se chegar no momento que eu não aguentar mais, eu espero não pedir uma cesariana. Mas se isso acontecer, eu saberei que eu terei chegado. Terei feito tudo o que eu puder. Eu vou fazer todo o esforço do mundo para amamentar o máximo de tempo que eu puder. Em amamentação exclusiva, e leite materno, e sem fórmula, e sem mamadeira, e colher dosadora, e tudo isso do melhor dos mundos de amamentação. Eu vou fazer o meu melhor. Mas se em algum momento eu deslizar dentro desse mundo ideal, tudo bem. Então, assim, eu não estou me pressionando para ser um grande exemplo da mãe mais humanizada e mais natureba do mundo. Eu tenho o meu ideal, o que pra mim seria o ideal do parto, da amamentação, da maternidade. Mas eu tenho certeza que eu não vou conseguir atingir tudo isso. E eu não tenho problema nenhum em dizer que eu farei o meu melhor. E o melhor, às vezes, não vai ser suficiente para eu atingir o que pra mim é esse ideal, mas terá sido o melhor que eu puder. E eu tenho certeza que um dia meu filho vai valorizar isso, entendeu? Ele vai reconhecer que eu fiz o que eu pude, independente do que fugir dos meus planos. Mas eu não tô, sinceramente, preocupada em fugir disso. Sem dúvida ele vai reconhecer, porque nós iremos mostrar pra ele, né, o caminho que nós estamos fazendo para educá-lo. Então, vai ser um reconhecimento fruto e visto a partir do exemplo dos pais. E é isso, a gente vai tentar ser os melhores pais que nós pudermos. E, inclusive, falo por mim, devido a isso que a gente falou um pouco antes, em relação a parto normal. Eu tinha uma questão que eu falava que eu não iria assistir. Quando eu conheci o Rafael, ele falava isso. Eu não vou assistir o parto do meu filho. Eu falei, meu filho, eu não vou você não conseguir tem te nem ajudar. opção. E aí eu internalizei e parei pra pensar que eu posso ser melhor que isso pro meu filho? Antes dele nascer, eu tenho que ser melhor pra mãe dele. Então, o melhor pra mãe dele é que eu esteja presente, que eu esteja do lado, que eu consiga dar apoio pra ela, pra que ele nasça da forma mais tranquila, serena, dentro desse todo contexto que a Bela já disse. E é isso. Então, a gente vai devagarzinho buscando ser melhor. E quando ele nascer, quando ele já tiver entendimento, a gente vai falar isso pra ele vai entender isso. E isso vai construindo os ideais e os pensamentos de valor dessa criança. Nós faremos o melhor, gente, que a gente puder. Podem ter certeza disso. Talvez nosso melhor não seja o melhor pra vocês, mas aí é um problema das expectativas que vocês vão criar nas suas próprias cabeças em relação à nossa maternidade e à nossa paternidade. E aí, sinto muito. Mas, né, as expectativas que você cria para outras pessoas é um problema só de vocês. Sei que essa relação digital, que a gente cria muita proximidade, mas assim, a gente não tem nenhuma
expectativa de atender as demandas e os planos de ninguém além dos nossos. E até os nossos a gente sabe que a gente pode, né, falhar e não conseguir atingir, e a gente tá de boa com isso. Então não criem expectativas que a gente não tá alimentando ninguém para criar essas expectativas também. Faremos o possível. Bom, a gente tem que se encaminhar pro final, né, desse podcast que já tá imenso. Bom, temos uma pergunta aqui que é para mim, mas tem relação com Flávia Oliveira, então... Pois não. Coisas que você fará diferente da sua mãe. Não, na verdade, eu só pensei em uma coisa que eu acho que minha mãe vai concordar. Eu espero. Ela fica nervosa, né? Eu tenho 24 anos, eu fico nervosa. Não, porque eu acho que a gente já falou mais de uma vez aqui, e eu acho que você até falou isso no Calcinha Larga também, né, que um outro podcast sobre maternidade que minha mãe participou, foi maravilhoso o episódio. Se vocês não ouviram, ouçam. Que a minha adolescência não foi... Eu não diria que foi fácil para a nossa relação, muito pelo contrário. Foi horrível. Foi Eu quis ser... Não, é totalmente quem te viu, quem te vê. Foi muito difícil. Eu acho que pra mim foi muito difícil. O seguinte adendo, eu jamais abri mão. Do quê? Ponto. Do quê? Da nossa relação. Que ela tinha umas conversas do tipo, vou morar com meu pai, não vai porra nenhuma. Gente, eu já quero sair de casa há muito tempo, pelo amor de Deus. Não, mas eu acho que assim, uma coisa... E aí, eu acho que a minha mãe, na verdade, repetia sem perceber, porque eu acho que a gente repete, né? As coisas dos nossos pais. Um não diálogo, que era o que a minha avó... Um comportamento que minha avó tinha. Minha avó também era muito briguenta, muito de gritar, não tinha essa coisa do, sentar e conversar, entendeu? Era muito mais do embate, do esporro. E eu acho que isso foi muito ruim pra nossa relação no momento de adolescência, principalmente, porque adolescente também não sabe também lidar com essas coisas, né? Não tem essa maturidade, essa experiência do, mãe, não grita, vamos conversar. Isso não existe um adolescente que faça isso, né? A gente, na verdade, esse busca por diálogo, quem dá o tom das tretas e das discordâncias são os adultos, né? E aí eu acho que minha mãe tinha muito isso do embate. E eu acho que eu comprava, assim, eu não comprava a briga, mas eu comprava o ficar brigado. Eu dobrava a aposta, assim, como uma boa capricorniana. Mas a Isabela não gosta de falar. Eu não gosto eu sou invasiva de brigar. E ela não gosta de falar. Então tinha um duelo mesmo. Não gosto. Pra mim, quanto mais você me pergunta... que eu não sou do diálogo. Você era muito reservada. Muito. Não gostava de contar as coisas, não gostava de dar satisfação. Desenvolveu uma relação horrorosa com a educação formal, então implicava com a escola, não queria estudar, tirava nota baixa, não queria rever, botou na cabeça que tinha... deficiências de aprendizagem em matemática. Tinha ódio. Não queria ir no curso de inglês. E aí eu fazia valer o mato e o poder. Não escondo, não. Vai fazer porque eu quero. Vai estudar porque eu quero. Vai fazer porque eu tô mandando. Porque, assim, tem limites de negociação. Sim, eu também acho. Né? Então, assim... E o pai... Porque aí tinha essa coisa de um casal separado. De um pai que cedia, que era o PM bom. Então, não me restava opção a não ser a PM má. E também por acho. longo tempo, já falei aqui, por exemplo, de pequena, não penteava o cabelo no fim de semana que ia pro pai. Chegava aqui toda embaraçada. Levava bronca, chorava, reclamava, dizia que ia embora, pode ir embora, mas vai de cabelo desembaraçado. Não vai assim. Então, também tem que entender, e é muito interessante isso, como filhas que vão se tornar mães, vão entender o futuro, determinadas posturas. Então tá, eu vou refazer o negócio que eu falei. Porque eu acho que é isso. Eu sou uma pessoa... Eu não gosto de falar. Eu sou uma pessoa muito reservada. E quanto mais as pessoas me perguntam e tentam invadir a minha privacidade, menos eu falo. Pra mim, assim, um convite pra eu me fechar de vez é a pessoa querer saber, querer invadir, querer perguntar, querer não sei o quê. E a minha mãe é assim. E ela é assim até hoje, e eu não gosto disso até hoje, mas a gente aprendeu a
ditar os nossos limites. Eu melhorei muito. Você melhorou muito também, pelo amor de Deus. Também vamos reconhecer Já os não te dou esforços. terapia há muitos anos. Mas, então eu acho que... Mas é diferente, né, gente? Você ter uma filha adulta é muito diferente, né? É óbvio, de é outra uma coisa. menina se transformando numa adolescente. Ali, Muito amigo, diferente. se perder o controle, não recupera mais. Sim. E aí, eu acho que... E aí tinha uma diferença... Tinha uma diferença muito grande que eu via nisso. Porque meu pai era uma pessoa que não me perguntava nada. E como ele não me perguntava nada, eu me sentia muito mais confortável de falar as coisas pra ele. Como a minha mãe tava o tempo todo querendo saber, perguntando, eu não tinha vontade de falar nada do que da minha vida de adolescência pra ela. Então, acho que uma coisa que eu não quero repetir, eu não quero ser uma mãe invasiva. Quero ver. Não quero ser. Eu não tô dizendo que eu não serei. Eu tô dizendo que eu não quero ser. Porque negócio de ter filho é cuspir pro alto. Você fala, não vou fazer uma coisa e você faz. Mas eu não quero ser porque eu acho que isso... Eu não sabia lidar, minha mãe não sabia lidar. E isso foi uma merda pra nossa relação durante a minha adolescência. Então, isso é uma coisa que eu gostaria de não repetir, de não ser tão invasiva. E eu acho que essa invasão também tem a ver com controle, né? Você tá querendo sempre estar no controle, querer estar sabendo, querer estar ciente de tudo que tá acontecendo. Controle é uma merda. Eu sou uma pessoa controladora, mas controle Meu é uma amor, merda. eu não vivenciei isso, a relação adolescente com a sua mãe, mas concordo com a Flávia que com crianças e adolescentes não devemos perder o controle porque nós somos pais. Nós seremos pais e ela foi mãe, né? E não é uma relação totalmente de amigo, então... Nem um pouco, mas a minha mãe queria ficar fazendo minha amiga, me perguntando as coisas, querendo saber. Que tem o meu termo. Não é uma relação de inimizade, não é isso. Não. Nem de buscar totalmente o afastamento. Não, mas tem claro que não. relações e formas de controle que os pais têm que exercer. Eu só tô vendo as contradições. Porque eu sou invasiva, autoritária, não sei o que. Não, mas você... você tava adolescente mesmo, amor. Gente. Adolescentes são complicados, complexos e não a minha sabem mãe o que queria querem. saber coisas da minha vida como se ela fosse uma amiga minha. Esse pra mim que era o limiar da invasão, entendeu? Ela ficava me perguntando coisas... Por preocupação. Tudo e acabei bem, sabendo mãe. Coisas por terceiros e foi traumático. Exatamente, porque quanto mais ela queria saber, menos eu falava. Então, isso foi uma merda. Porque eu sentia que ela tava querendo ultrapassar essa fronteira do que era ser mãe pra... sabe, meio que forçar uma relação de amiguinha pra saber as coisas, quem eu tava saindo, quem eu tava pegando, que nananana, e aquilo me deixava muito desconfortável. Pra mim aquilo não tinha nada a ver, esse papel. Então, isso me distanciava ainda mais. Mas eu sei que ela forçava essa relação não porque ela queria saber meus segredinhos, mas porque ela queria ter controle e porque ela tinha preocupação, óbvio, como toda mãe tem. Mas, no fim das contas, o que pode, se isso serviu pra você, criar essa relação de muita intimidade com a sua mãe quando eu era adolescente, que bom, eu não tive. Pra mim, isso me distanciava demais por essa necessidade que ela não me deu espaço para eu apresentar o que eu queria pra ela, entendeu? Ela queria saber antes de eu querer apresentar. Então, isso me bota numa concha. Quanto mais as pessoas entram no meu limite, eu não sou uma pessoa que abre. Eu não sou flexível no meu limite. Mais ele fica reduzido. Então, quanto mais as pessoas me invadem, mais eu volto, eu dou um passo pra trás. Isso é uma coisa que eu não gostaria de repetir. Mas, vamos de terapia, né, queridos? Não sabemos. Vamos de terapia. Terapia fez muito bem pra nós duas. Sim. Agora, eu tenho duas ponderações em relação a isso. Há uma pressão muito grande que recai sobre as mulheres que criam filhos sozinhas, em alguma medida, mesmo com o pai presente e tal, com as responsabilidades financeiras, emocionais, educacionais que eu tinha e que eu me sentia pressionada a ter em relação a você. Isso é uma coisa que ainda não está bem resolvida, não foi bem resolvida na minha geração, talvez seja bem resolvida na sua. Mas é uma mulher que trabalha, que sai, que chega tarde, que tem uma relação intensa com o trabalho, que tem namorado, que tem não sei o quê. São muitos elementos para administrar
e a pressão e a culpa de perder o controle sobre esse filho que tá crescendo. Então, assim, essas peças precisam estar no tabuleiro e precisam ser observadas, porque a pressão é imensa, você praticamente não dorme, né? Até que esse filho fique maior de idade. Eu sei que mães de meninos têm outras preocupações. Se vai voltar vivo, se vai correr, né? Algumas dimensões que eu não experimentei com você. Mas, por outro lado, eu tinha pavor de você sofrer uma violência sexual, de você ser abusada. Essas preocupações, elas fazem a gente, às vezes, exagerar na investigação, até porque foi o oposto do que eu vivi, né? A minha vida era um certo mistério. Com a minha mãe, eu queria fazer diferente. Em algumas situações eu consegui, em outras não. Mas assim, eu acho que a sua geração de jovens mulheres e de futuras mães vão ser diferentes, né? Até menos pressionada em relação a como eu me senti ou como a minha mãe se sentia. Porque tudo, até as imagens de controle da Winnie, né? E da Patricia Hill Collins, cai nisso. O que de bom e o que de ruim acontecer com essa criança é a atribuição da mãe, por mais presente que seja o filho. Cadê né? A mãe dessa criança? Você não vê ninguém falando, cadê o pai dessa criança? Então, assim, não era simples, né? E eu só tinha uma, então também eu era Por isso, essa atenção, não ter, né, uma atenção difusa. Vou fazer uma brincadeira Também com a minha ajudaria. sogra. Esse controle continuou até depois de Isabela adulta. Lembro das primeiras vezes que vim aqui, parei meu carro ali na frente. Ficou olhando na janela. Ficou no cantinho da janela ali, ó, só olhando. Eu queria ver qual era. Bom. Ficou no cantinho da janela olhando. E aí, minha sogra deu certo, né? Depois de um ano, estamos aí com seu neto na barriga, felizes, Satisfeita, em família. querida? Então, certo Deu quanto rápido. certo, deu certo, né? Deu certo. Mas, pra fechar esse capítulo do que não quero repetir, acho importante dizer que, assim, eu não tenho nenhuma relação de culpar a minha mãe por as brigas que a gente teve, pela nossa relação ruim na adolescência. Eu acho que, assim, a terapia me fez... Eu acho que não só a terapia, mas o entendimento de ancestralidade, de pensar a história da minha família e, com o tempo, de conhecer melhor a história da minha mãe antes de mim, e a história da minha avó também, me fez compreender esses comportamentos, essa repetição de comportamentos de uma para outra, o que levou... Ninguém se comporta de alguma forma que não tem uma explicação. Tudo tem uma explicação, seja se você é uma pessoa calma demais, paciente demais, submissa demais, autoritária demais, briguenta demais, invasiva demais, tudo isso fala sobre... é um reflexo da sua história e do que você também aprendeu, né? Quando você era criança, do que você também viu e do que a sua mãe também fez. Então tem as coisas que a gente escolhe passar, escolhe repetir, e as coisas que a gente tenta evitar. Eu não sei se... E assim, eu acho que o processo de fazer terapia é essencial para você ver o que você quer, você conseguir evitar as coisas que você não quer passar, porque elas vão assim, sem você sentir. Então, eu acho que é preciso você estar muito centrado, muito analisado para conseguir dosar e frear o que você não quer botar pra frente. Então, assim, eu não tenho nenhuma questão de culpa, de foi culpa sua, foi culpa minha, isso podia ter sido evitado, não podia. Pra mim, assim, já foi, já rolou, não tenho nenhuma questão. A gente tem uma relação ótima hoje em dia, muito melhor do que eu achei que a gente pudesse ter em algum momento quando eu era adolescente. Mas tem coisas que eu acho que a gente poderia ter feito diferente como mãe e filha, que eu não gostaria de viver de novo isso com meu filho. E também acho que pelas minhas experiências de vida, minha história de vida que é completamente diferente da minha mãe, isso não acho que seriam automaticamente comportamentos que eu repetiria. Acho que a nossa história influencia muito na forma como a gente lida com as outras pessoas, com o filho e tal. Eu não gosto desse negócio de encontrar culpados, porque, assim, no fim isso não faz diferença nenhuma e nem acho que nesse caso ninguém tem culpa de nada, na real. Acho que é o comportamento humano
E acho ótimo que a gente tenha se tratado individualmente das coisas que uma conseguir compreender o jeito, a personalidade da outra, pra gente conseguir construir uma relação muito melhor, mesmo morando junta, que é um desafio. Porque tem muita gente que a relação com os pais melhora quando sai de casa, né? Só melhora quando sai de casa. A gente conseguiu transformar nossa relação morando junta. Então agora, quando a gente não morar junta mais, vai ser melhor ainda, gente! Angu de Grilo 10 temporadas. Agora, olha só, também a adolescência, porque tem muitos jovens aí na nossa audiência. Adolescência é uma merda, gente. A gente fica Exatamente. Um bicho e tem uma coisa mesmo freudiana, psicanalítica, de negar a mãe ou o pai para fazer emergir a própria personalidade. Então, essa tensão de filha com mãe e, creio, de filho com pai... Por isso que meu filho vai ser um grude comigo. Isso existe. Né? Se fecham na concha, vão rejeitando, tudo é ridículo, até o reencontro no início da vida adulta. Então, também faz parte. A questão é não estragar o negócio suficiente na adolescência para não ter reencontro na vida adulta. A gente inseriu a terapia ali nos 15 anos para conseguir recuperar depois lá pros 19, 20, 19, eu diria. Então, o que mais? Tem mais alguma pergunta pra fechar? Tem mais uma pergunta. Aspectos religiosos. Nosso filho seguirá a nossa religião? O que a gente vai fazer? Você quer responder, Rafael? Podemos responder em conjunto. Sim! Sim! Vai ser o quê? Macumbeiro! Não, gente, tô respondendo isso porque a gente não vai batizar na igreja, isso não tem o menor cabimento. Eu e o Rafael, a gente não é católico, não é cristão, não acredita nisso. Então, assim, não vai ter batizado, a gente vai batizar na macumba mesmo. E eu acho importante a gente dizer isso, que eu tava falando com o Rafael antes da gente gravar, né? Que quando a criança é católica, os pais são católicos, ou nem são, né? Mas por uma questão cultural, as pessoas batizam seus filhos, né? Por mais que não batizam na igreja, por mais que nem sigam, nem sejam frequentadores e tal. Ninguém questiona, né? Do tipo, mas batizou, mas a criança não teve opção, porque o batismo virou um aspecto muito mais cultural do que religioso. Mas pra gente, pra mim, é religioso. Você batizar seu filho na igreja diz de algumas de convicções religiosas que eu não tenho, nem o Rafael, então isso não fará parte da vida do nosso filho, a igreja católica. E aí, nos últimos tempos, eu tenho observado que, assim, quando os pais são católicos, ninguém acha que é um problema. Levar o filho pra batizar com 6 meses, não sei o quê, molhar a cabeça, nananana. Quando os pais são de outra religião, todo mundo espera que os pais digam: não, eu vou deixar aberto, ele que vai escolher quando tiver adolescente, quando tiver 18 anos, ele que vai escolher a religião dele, a gente não vai levar a lugar nenhum, tem que ser uma opção. Gente, a gente é do Candomblé e da Umbanda. A gente vai levar o nosso filho no Candomblé e na Umbanda. Se quando ele for adolescente, adulto, ele quiser renunciar a esta religião, sair, virar budista, cristão, protestante, é um problema dele. Mas assim, enquanto a gente frequenta, a gente vai fazer o quê? Não vai levar? A gente vai se proteger espiritualmente e a criança vai ficar desprotegida? Então, vai seguir a religião familiar, inclusive das avós, dos avós, da nossa família toda de religião de matriz africana. Vai com a gente, vai fazer os ritos de batismo, de apresentação, enfim, na nossa religião. E se em algum momento da vida quiser sair disso, como eu quis fazer primeira comunhão e depois nunca mais pisei numa igreja, nem acreditava, só fiz pra comer a hóstia, né? Já contei isso aqui. Mas a minha mãe também que fez primeira comunhão e tal, enfim, depois quiser... Mas eu fui obrigada. Minha mãe não admitia, mesmo sendo de Umbanda e tal, ela me batizou na igreja católica e me fez fazer primeira comunhão e gostou muito que eu me casei na igreja católica, com tradições da família brasileira. Agora, só uma coisa, quando eu entrevistei o Edio Silva Júnior, que é o advogado que atendeu a família da menina que a mãe perdeu a guarda em razão de intolerância religiosa lá em Araçatuba, ele me falou do Estatuto da Criança e Adolescente e o artigo
ou 22 ou 23, determina que educação religiosa de crenças, tradições e credo das crianças são atribuições dos pais. Isso está contido no pátrio poder, no mátrio poder. Portanto, não é sobre imposição religiosa, dogmáticos de uma sociedade moralista que demoniza as religiões de matriz africana, não. É direito constituído na legislação específica de que isso é atribuição de pai e mãe da família nuclear. Então, não há nenhum tipo de ilegalidade em uma família, para o bem e para o mal, impor ou apresentar a sua religião, o seu credo aos seus descendentes. Ok? Eu acho que ainda mais porque, assim, a nossa religião fala muito da forma como a gente encara a vida, né? De tudo que a gente fala de ancestralidade, de como a gente enxerga o mundo, de como a gente enxerga a sociedade que a gente vive. Então, eu acho que, além de ser uma perspectiva religiosa, né, de uma proteção, de uma busca religiosa, também é um traço cultural de como da nossa cultura que faz parte, assim como a gente vai apresentar alimentos que façam parte da cultura do escopo do que é a cultura da nossa família, as coisas que a gente gosta de comer, do que não gosta. Se a gente vai apresentar desenhos educativos ou desenhos mainstream que não ensinem nada, se vai ver ou não televisão, se vai comer ou não doce antes dos 2 anos e todas essas coisas que são decisões paternas e tem a ver com o entendimento de mundo dos pais e a cultura que a família exalta e está inserida, a gente vai apresentar a nossa religião, ver, sei lá, se ele gostar, ótimo, se não gostar, vai sair. Muda. Achei aqui, o artigo é o 22, que diz: aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores. E o parágrafo único: a mãe e o pai ou responsáveis têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhadas no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas. Ponto. Fala, Rafael. Vocês deram um show, não tenho mais nada pra dizer. Nada a declarar? Nada. Então podemos terminar esse episódio, eu acho que mais longo da história do Angu de Grilo? Pelo amor de Deus. Sem dúvida. Pelo amor de Deus. Podemos terminar, mas eu queria, na despedida, dizer assim, que é muito curioso que o Angu de Grilo, que nasceu praticamente num aniversário de morte da minha mãe, que está tão relacionado à ancestralidade, complete o seu ciclo de 1º ano, inaugurando uma nova etapa da nossa vida também familiar, das nossas experiências de convivência em família, né? Isso não estava no script e nem o programa de 1 ano ser esse anúncio e ser essa transição para Isabela assumindo o bastão da maternidade. E, no entanto, é isso que está acontecendo. Vocês são testemunhas auditivas dessa transição. Muito obrigada pela lealdade, pelos ouvidos atentos. A vida se impõe. Essa é a verdade. Eu queria finalizar, na verdade, enaltecendo a minha esposa e a nossa família, que no dia 20 de novembro de 2018, a gente nem era um casal ainda, ela fez um texto lindo no Instagram, depois vai dar uma olhada lá, galera, que fala, a foto que ela postou é preciso uma aldeia para criar uma criança. Seja a aldeia. Na verdade, nesse momento, além de enaltecer ela, eu queria enaltecer a nossa família, porque nós estamos sendo uma aldeia para essa criança. Tá sendo incrível. É isso. Um beijo, Angu. Te amo, marido. Me dá um beijo. Gente, eu sobrei aqui vendo o casal se beijando. Gente, é isso. A gente tá muito feliz. Muito feliz, muito feliz, muito feliz. É uma felicidade que é construída, eu acho que aumenta também a cada dia. A gente sabia que a gente tava feliz no momento que a gente soube, mas a felicidade definitivamente foi uma construção. E quanto mais o tempo passa, mais feliz a gente fica. Eu ainda vou escrever muito sobre isso. Tem muita coisa passando na minha cabeça em relação à maternidade, à gravidez, o que eu planejava, o que pra mim foi completamente diferente, né, nesse universo, o que eu já cuspi pro alto, o que as minhas expectativas que eu tinha já foram completamente opostas. Mas eu tô muito feliz.
A gente tá muito feliz, muito realizado. E esse menininho vai vir bagunçar a nossa vida. Não é mesmo, meu amor? Vai ser a melhor bagunça, eu acho, da nossa existência. É isso, bem-vindos à nova era de Isabela mãe. E muito, muito, muito feliz e muito grata e muito realizada. Tá bom? Então tá bom. Valeu, galera. Beijo. Um beijo! Até semana que vem.